Eu, Ricardo Luiz, quero ler Cânticos de Salomão com um prisma profético para os dias de hoje. Cânticos, capítulo 1, verso 1. Cântico dos Cânticos de Salomão, filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Versículo 2. Ah, se ele me amasse, se com tua boca me demonstrasse todo o seu amor. Sim, com as suas atitudes, demonstrasse o desejo de me agradar com os seus feitos. 3. A fragrância dos seus perfumes fosse a minha essência. Se o seu nome fosse como perfume derramado, para mim não seria à toa que eles demonstrariam esse amor. Me levaria com ele e iríamos depressa. Iríamos à presença do rei e para as suas mansões, seu descanso. Estaríamos alegres e felizes por esse motivo, por essa dedicação, por esse feito. Por causa disso, celebraríamos este amor mais do que qualquer oferta. E com toda razão, seria: amado meu, hoje eu estou oculto às escuras. Porém, procuro me fazer como sua noiva bela e digo às outras noivas do seu povo: se oculte em Deus e se embeleze para o seu rei. Não me fiquem olhando assim porque eu estou escondida, reservada para ele. Faça o mesmo. Se esconda nele, para ele. Se embeleze, se perfume. Foi o sol da justiça, meu rei, que me amorenou a pele, que me fez bela aos seus olhos. Muitos de meus irmãos se zangam comigo, se rebelam contra mim, maquinam mal contra mim, se fazem Caim diante de Abel e tentam, zombando, me tirar a porção dada por ele. Tentam me tirar aquilo que é próprio de mim, meu amor por ele, meu espírito voltado para ele. Porém, eu não deixarei. Conte-me. Você é quem amo, meu rei. Onde foi pastar o seu rebanho? Onde estão as suas ovelhas? E onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia? Conte-me. Se eu não souber, serei como uma mulher
coberta com um véu, junto aos rebanhos dos seus amigos. Mas eu quero estar com aquelas ovelhas que já descansam ao meio-dia, e à meia-noite quero me encontrar com eles. 2 rebanhos, os que já descansam e os que estão ainda sem descansar. Se você, a mais linda das noivas, se você não a sabe, siga a trilha das ovelhas e faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Siga os caminhos dela, trilhe os caminhos delas, que já descansam ao meio-dia, para que vocês venham descansar à meia-noite. Siga seus passos. Comparo você, minha querida noiva, a uma das carruagens que ainda pertence a esse Egito. Porém, pertencerá ao meu reino. Corre depressa. Deixe esse Egito, esse mundo para trás e corra para a Nova Jerusalém. Como são belas as suas faces, entre seus adornos. Como são bela sua preparação para encontrares comigo. Faremos para vocês adornos de ouro, adornos mais lindo do que esse Egito possa oferecer na Nova Jerusalém. Enquanto o rei estava em seus aposentos, enquanto tu, ó rei, estás no seu reino, o meu nardo espalhou a sua fragrância. O meu óleo fixador se impregnou com teu perfume. Ó meu rei, tu és meu amado, e como meu amado és para mim como uma pequena bolsa de mirra de valor altíssimo que passa a noite entre os meus atributos, corpo físico, alma e espírito. Ó meu amado, tu és para mim um ramalhete de flores, que traz consigo o doce sabor das vinhas. Então eu sei que tu fala para mim, ó meu rei, como eu sou linda aos teus olhos, tua noiva, tua igreja. Sei que com palavras doces me chama de querida e me aprecia na beleza da minha formosura, porque sabe que meus olhos são como pombas. Em parceria com o Espírito Santo, queremos voar até os céus, como um dia ele dos céus desceu à terra. Ó meu rei, como tu é belo! Ó meu amado, como tu é encantador! E verdejante é o nosso leito. Eu sei que tu preparou para nós uma festa de casamento e um descanso eterno, numa relação eterna. Das obras mais preciosas, de pedras mais preciosas, tu fez a nossa mansão.
como é perfeito o que tu preparou para nós eternamente. Cântico de Salomão, capítulo 1, verso 1. O povo lá fora está derramando poesias eróticas nas suas músicas para Satanás e para os seus corpos físicos. Mas eu tô aqui derramando poesias espirituais de amor ágape pelo nosso Rei dos Reis, pelo nosso enamorado, pelo nosso noivo, futuro marido, Jesus Cristo. Quem faz essa poesia é Ricardo Luiz. Cântico de Salomão, capítulo 2, na minha perspectiva. Veja bem. Sou para o Rei Jesus como uma flor de Saron, um lírio dos vales, alguém do seu jardim, plantado com amor para lhe dar o perfume desejado. Como um lírio entre os espinhos, diz o rei a meu respeito, é a minha amada noiva. Entre as jovens, ovelhas e cordeiros, noiva e noivinhas, como uma macieira entre as árvores da floresta, é o meu amado rei. Entre cada um de nós que pertencemos a ti, temos o prazer de assentar à sua sombra, e o seu fruto é doce ao meu paladar. O meu rei me levou ao salão dos banquetes, à mesa das bodas do cordeiro. Já posso me ver lá. Ele é meu estandarte sobre mim. Ele é o meu amor. Ele levanta a sua bandeira e a sua vitória a meu favor. Sustenta-me com passas, revigora-me com maçãs, pois estou cheio de amor por ti, ó meu rei, meu noivo. Sou tua noiva. O teu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça, e o seu braço direito me abrace. Seja íntimo de mim. Então o rei fala para sua noiva, para o seu povo. Eu faço jurar pela minha criação, por aquilo que é meu, por aquilo que fiz para mim. Não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não o quiser. Mas ele quer. E diz: pode falar para mim, que escutarei. Então escute, ó meu rei, meu amado. Eu sei que tu vens saltando pelos montes, pulando sobre as colinas, depressa a me encontrar nas alturas. Ó meu rei, meu amado, eu sei que isso está perto, do outro lado do muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades, de forma íntima e perto, a minha pessoa. Eu sei que tu falou, ó meu amado, levante-se, minha querida igreja, minha querida noiva, minha bela, e venha comigo. Para onde eu estiver, tu está também. O inverno passou, as chuvas acabaram, as tempestades acabaram, as tormentas acabaram e já se foram. Agora é primavera, aparecem flores sobre a terra. E chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de casar, chegou o tempo da colheita. Já se ouve em nossas terras, lá na Nova Jerusalém, o arrulhar dos pombos,
o mover do Espírito Santo, juntamente contigo no corpo glorificado. A figueira produz seus primeiros frutos 70 anos depois. Agora, no meu calendário, 29 de novembro de 2019, após 29 de novembro de 1947, as vinhas florescem, tomarei vinho contigo. E se espalham a sua fragrância, teu perfume, eu já sinto. Levanta-te, venha, minha querida, minha bela, venha comigo, suba no arrebatamento. Minha pomba, Espírito Santo, que está nas fendas da rocha, Jesus, nos esconderijos, nas encostas dos montes, nas alturas, mostra-me seu rosto. Deixe-me ouvir a sua voz. Glorifica-me, louva-me, adora-me, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Apanhe para nós a minha criação. Que andam estragando as vinhas. Apanhe ela para nós, que ainda são raposas e raposinhas, pois as nossas vinhas estão floridas e elas não podem estragar. Tem que ser ovelhas e cordeirinhos para conosco passear. Converta elas para mim. Então diga para mim, ó meu amado, ó Rei, tu és meu, eu sou teu. E nos pastoreia entre os lírios. Volte, meu amado Rei, volte, nos arrebate, antes que rompa o dia e fujam as sombras, e seja como algo terrível nas escarpadas, provinda da sua ira, do seu juízo, com tribulação e grande tribulação. Cântico de Salomão, capítulo 2, todinho. Ricardo Luiz. Cântico de Salomão, capítulo 3, sobre a minha perspectiva. A noite toda, a igreja sem azeite procurou em seu leito, pelas madrugadas, com um propósito errado, satisfação própria, bens materiais, deleites próprios, aquele a quem o seu coração diz amar, porém honra com os lábios, mas seu coração literalmente está longe dele. Procurou e não o encontrou. E disse, vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças. Buscarei aquele a quem meu coração diz que ama, mas na verdade está longe do amor dele, e sim no que ele tem, pois é rei e tem muitos bens materiais. Mas procura em vão e não o encontra. Os sentinelas a encontraram enquanto eles faziam suas rondas na cidade. E ela pergunta, vocês viram aquele a quem o meu coração pensa amar, mas não ama, ama só seus bens? Mal havia passado por elas as sentinelas, quando encontrei aquele a quem meu coração diz amar. E eu disse para ele, eu o seguirei e não o deixarei ir, até que o trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Ó mulheres sem azeite, que se diz meu povo, eu as faço jurar
pelas coisas que criei, não despertem, nem incomodem o amor, enquanto ele não o quiser. Porque ele falará para ti: nunca te conheci. Na verdade, vai bater a porta e a porta não vai se abrir. Teu interesse é outro. Teus lábios me honram o teu coração me honra de lábios. Mas na verdade está longe de mim. Você a honra de lábios, mas na verdade teu coração está longe dele. Então fica no ar, quem é que vem subindo do deserto, como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com extrato de todas as especiarias dos mercadores. Vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. O rei Salomão fez para si uma liteira. Ele a fez com madeira do Líbano. Suas traves ele fez de prata, seu teto de ouro, seu banco foi estofado em púrpura. Seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se alegrou. Aquelas que ele negou o amor, não deve dizer que o ama, porque na verdade não ama. São da Jerusalém, da terra. Mas aquelas que são de Sião, as que têm azeite, as que amam de verdade, saiam e venha o rei. Venha ver a coroa que ele está usando e que foi preparada para o casamento, no arrebatamento, nas bodas do Cordeiro, onde seu coração está alegre com as fiéis. Cântico de Salomão, capítulo 3. O livro de Juízes é um livro que nos traz ensinamentos profundos. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhe foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e o derrotaram, os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu
por aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e no Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamada Kiriat Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Quedaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Kiriat Sefer. E disse Caleb: darei minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquistou a cidade. Por isso Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Ormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com os seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois estes possuíam carros de guerra de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebrom foi dada a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Anak. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje, a qual está sendo escrito essa mensagem, esse registro, nos livros dos juízes. Os homens das tribos de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Envias a Betel, anteriormente chamada Luz. Quando os espias viram um homem saindo da cidade, disseram-lhe: mostra-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi, então, para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Eziã, nem o de Taanak, nem o de Dor, nem o de Ibeleã, nem o de Meguido, nem tampouco o dos povoados ao redor dessa cidade, pois os cananeus estavam decididos a permanecer na terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gézer, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitrom e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azé expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Akzibe, Elba, Afec
e Reobe. E por esse motivo, o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anat passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Os amorreus confinaram a tribo de Dan à serra central, não permitindo que descessem ao vale. E os amorreus igualmente estavam decididos a resistir no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalho forçado. A fronteira dos amorreus ia da subida de Aclabim até Selá e mais adiante. Eu quero dizer para vocês que no capítulo de Juízes, nós vemos aqui o povo desobedecendo a ordem de Deus, que era expulsar todos os cananeus, todos os amorreus, todos os fariseus, todos os jebuseus, todos os estrangeiros da terra prometida. Deus deu poder para que isso acontecesse, mas aquele povo movido por outros interesses, zona de conforto, zona de deleite, tendo escravos, tendo trabalhos forçados, tendo servos, para viver numa zona de conforto, numa zona de deleite, desobedeceram a ordem de Deus. Eles não queriam entrar em sacrifício, de colocar a mão no arado, se gastar, se desgastar, trabalhar forçado. Não quiseram obedecer a Deus e fazer do seu esforço, do seu sacrifício, algo que agradasse a Deus, que era ver todos os estranhos, todos aqueles que não são seus filhos, longe da terra prometida. Esse sincretismo, essa desobediência em favor de querer viver uma vida em zona de conforto, em zona de deleite, essa desobediência a Deus, de querer fazer a sua vontade e não a de Deus, de querer conforto, vida fácil, permitindo com que aqueles povos que não pertencem a Deus, com seus hábitos ruins, com as suas idolatrias, com as suas más conversações, com as suas impurezas, esse ato de desobediência custou caro para o povo de Deus. Muito caro. Perderam a bênção principal, que foi a sua salvação. Aos desobedientes coube a reprovação da maioria para a salvação após a morte. Porque rebeldia para Deus é como pecado de feitiçaria. A desobediência é como pecado de rebeldia, que é como pecado de feitiçaria. Fazer a tua vontade para deixar de fazer a vontade de Deus é como pecado de desobediência, de feitiçaria, e não entrarão no reino dos céus os feiticeiros, os rebeldes, os desobedientes. Não entrarão no reino do céu aqueles que desobedecem a Deus para ficar na zona de conforto, na zona de deleite, sem fazer aquilo que Deus pediu, colocar a mão no arado, com suor da tua obediência viverás. Presta bem atenção. Não fique na tua zona de conforto, na tua zona de deleite, deixando de colocar a mão no arado. Colocar a mão no arado é sacrifício. É meditar na palavra de dia e de noite. É buscar Deus de madrugada para orar. É jejuar e orar para que possa expulsar caixas de demônios. Ter unção, virtude, poder, graça, presença maciça de Deus em sua vida.
colocar a mão no arado, é ganhar almas, resgatar almas, libertar almas, zelar por almas, cuidar de almas, alimentar almas, saciar a fome, a sede, a nudez, a enfermidade da alma ferida, da alma abatida. Não queira desobedecer a Deus, ficar na zona de conforto, na zona de deleite, tirando a mão do arado, deixando esse serviço para outros. Eu espero que você tenha compreendido. Ricardo Luiz. Em Juízes 2, vem o juízo de Deus para o povo de Israel, que por causa da sua zona de conforto, sua zona de deleite, desobedeceram a Deus para ter servos fazendo tudo para eles, os cananeus, quando a ordem era para expulsar tudo, derrubar tudo. Então acompanha comigo a leitura de Juízes 2 e eu vou te dizer algo tremendo. Em Juízes 2 está assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles, porque vocês não me obedeceram. Porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Note que toda aquela geração morreu. E eles estavam já tão contaminados com as más conversações, com o povo estrangeiro naquela terra que nunca saiu deles, por causa da sua zona de conforto e deleite, que eles perderam o hábito de cultuar a Deus, de falar de Deus, de meditar em Deus, de acordar de manhã falando com Deus, à tarde falando com Deus, à noite falando com Deus, à madrugada falando com Deus, jejuando a Deus, lendo a palavra de Deus. E seus filhos cresceram sem saber nada sobre Deus. Nada. Então, continuando no versículo 11, está escrito: então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Aí, ninguém mais conhecia Deus, mas enquanto eles deixaram de prestigiar Deus, os cananeus continuavam prestigiando aos Baalins, a Baal. E aquele povo todinho de Deus, a geração de Deus, estava sendo evangelizado pelos Baalins, pelos adoradores de Baal, pelos cananeus. Lógico, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados.
A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos invasores que saquearam. Os invasores os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, as quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los. Conforme lhe havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Hoje o Senhor tem nos levantado como juízes, no meio de um povo rebelde, que ama a zona de conforto e deleite e que estão sendo derrotados pelos seus inimigos ao seu redor. Pedófilos, homicidas, latrocidas, infanticidas, feminicidas, ladrões, homens maus, traficantes, bandidos. Continuando no versículo 17. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, como hoje eles não querem nos ouvir, né? Antes, continuaram se prostituindo com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os antepassados tinham andado, o caminho da obediência, o caminho dos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa do gemido deles, diante daqueles que os oprimia e os afligia. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz. Não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova, e ver se guardarão o caminho do Senhor, e se andarão nele, como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato, e não as entregou nas mãos de Josué. Eu quero vos dizer que hoje as nações do mundo estão sendo usadas por Deus com permissão santa e sacra para pôr à prova a igreja do Senhor, que insiste em se envolver com o mundo, com seus entretenimentos seculares, baile gospel, funk gospel, forró gospel, sertanejo gospel, pagode gospel, samba gospel, carnaval gospel, capoeira gospel, axé gospel, festa junina gospel, sociedade gospel, rock gospel, mão chifrada gospel. O mundo gospel. Amam se envolver com os povos desse mundo, estar entrelaçados, interligados com seu secularismo, com seu mudanismo. Gays gospel, trevas gospel, todo mundo secular gospel. Deus vai usar esse sincretismo secular com o gospel para armar armadilhas para eles. E eles vão amargar, ser ficado para trás com eles quando Jesus voltar.
Poucos dão ouvidos aos juízes dos tempos modernos, nós, os maranatas. Pouquíssimos dão ouvido. E vão lamentar, vão chorar e prantear.